Existem histórias dos santos para crianças em formato de desenhos, em formato de filmes. E às vezes a gente, principalmente que é mãe de menino, coloca muito o quê? Os super-heróis, né? Os super-heróis da Marvel. Sim. E aí bota, e os meninos gostam, eles querem aquela coisa de salvar. Os maiores e os verdadeiros heróis são os santos. Então, quando você conta essas histórias para eles, ou eles assistem a esses desenhos, esses filmes que contam a história dos santos, eles vão pegar aquilo, aquelas virtudes heróicas e vão querer vivê-las, vão querer enfrentar os dragões, as lutas. E isso forja o que? A masculinidade, a virilidade, o caráter, né, daquela criança. Então, o imaginário dela já não está mais só de uma forma assim superficial, mas você dá para ela ainda mais elementos, estratégias da mochilinha para ela enfrentar o quê? O mal, o pecado, a própria concupiscência. O meu filho, quando eu peço alguma coisa para ele e ele tá com preguiça, aí ele fala assim, ai mãe, agora não. Eu falei assim, você tá com preguiça? Ele, sim. Aí ele já sabe a frase, tanto que eu falei. Mas eu falo, lá em casa é assim, o que a gente faz quando tá com preguiça? Aí ele faz. Então, eu vejo a luta dele de 6 anos, sabe? Ele levanta, se arrastando e faz. Aí depois eu vou lá, abraço, parabéns, você venceu a preguiça. A gente vence a preguiça fazendo o que precisa ser feito. Mas são coisas que ele, quando vê num desenho da história de um santo, alguma coisa assim, aí ele fala, mamãe, olha, ele venceu a preguiça. Ou seja, o imaginário, além do que a mãe fala, vai ficando a imagem do que ele tá vendo daquele desenho. Tem a ver com o que eu falei de enxergar, né? Porque às vezes você pode ter um livro, cada dia é um santo. Você vai lá e lê a história. Às vezes ele tá pensando em outras coisas, ou às vezes ele não tem, sei lá, o imaginário para imaginar tudo como era. Agora não, agora no filme, no desenho, tá ali, ele consegue ver, ele tem a música, ele consegue enxergar aquilo ali. Então, a facilidade dele trazer aquilo ali e falar, não, isso aqui é verdade, eu tô enxergando isso aqui, é muito grande. Então, assim, e não só também a questão da imagem, mas a questão da memória também. Então é mais fácil, né, a gente tende a ser mais fotográfico, né? Então, assim, as minhas filhas, né, as mais velhas principalmente, elas, você pode falar de um monte de santo, de ler história, mas elas vão gravar, ficar na memória delas, aqueles vídeos, os filmes do santo, sabe? Porque elas têm aquela música, ela vê, por exemplo, esses dias as meninas viram na Lumini Kids a história de, na verdade não é na Lumini Kids, na Lumini, né? Que também é algo bem legal, assim, porque na Lumini não só o Kids, mas a Lumini, de forma geral, tem coisas boas para as crianças, né? E aí eu procurando, eu falei, não, vamos colocar a vida de Santa Faustina. Então elas ficaram horas ali, né? Olha, meu filho, Santa Faustina não assistiu ainda. Sim, assistam. Peguei a dica, pega a dica. Não, e assim, quando eu fui escolher, né? E eu vi que era tudo um passo muito lento, que antigamente se fazia filmes com menos cortes, a música um pouco mais lenta, então você conseguia ver ali aquela folha batendo e tal, era mexendo, é muito legal, sem muito assim, estímulo, sem muito estímulo, e as crianças prestando atenção, enfim. Inclusive eu dei esse filme até à noite para elas, então não foi algo que agitou, né? E aí, por mais que eu falasse assim, Santa Faustina viu Jesus. E ela viu no filme que Santa Faustina viu. Então, ela via as sensações que Santa Faustina teve, né? Então, tinha música. E ela ficou assim, não foi assim, Santa Faustina viu Jesus. Ela ficou, mãe, Santa Faustina viu Jesus. E o mais legal, ela conseguiu fazer a comparação. Santa Faustina, que era uma pessoa como nós, assim, né, tinha pecado, mas buscava as virtudes, Nosso Senhor teve compaixão e apareceu para ela. Então, eu também posso fazer esse caminho de ver Jesus, né? Então, assim, ela conseguiu já fazer, ela tem 7 anos, ela conseguiu fazer, meu Deus, eu posso trilhar um caminho igual Santa Faustina. Então, isso tá ali, na cabecinha dela. No imaginário, e ficou para sempre. Sim. E uma questão interessante é que às vezes a gente menospreza muito a capacidade das crianças em relação ao sobrenatural, né? E tem uma autora que fala que a criança, ela precisa ser exposta às verdades da fé antes da idade da razão, antes dos 6 anos. Por quê? Porque se a gente pega uma criança de 3, 4, 5 anos e diz pra ela, olha, aquele pão lá não é mais pão, ali tá Jesus Cristo. O que ela vai fazer?
Legal. Aí está Jesus Tá Cristo, bom, porque você falou. Mamãe disse, acredito. Agora, se a primeira vez que ela tem contato com essa verdade de fé é depois da idade da razão, ela já vai passar isso pelo crivo da razão, ela vai racionalizar aquilo, ela vai se questionar, aquilo pode ser uma dúvida, vai demorar mais para ela aderir àquela verdade. Né? Então, às vezes a gente deixa a catequese, né, lá para a primeira comunhão, que é lá com 10 anos, 11 anos. Ali, a criança já tem várias barreiras. Ali já é muito mais difícil, porque ela já preencheu o vazio com outras coisas. Às vezes ela já nem tem mais tanta curiosidade assim, né? Ela supriu aquela sede de Deus com outras coisas. E nessa primeira infância, ela precisa ter acesso a todas essas verdades. Então, por exemplo, ela precisa conhecer a história de Jesus Cristo, a paixão, a morte, a ressurreição. E tem gente que morre de medo, assim, né? Deus o livre, meu filho ficar sabendo que Jesus morreu, né? Ou contar a história forte. da paixão. É muito forte. E, na verdade, é o contrário. É nessa idade que ele precisa descobrir tudo isso, né? E depois, na idade da razão, ele vai compreender com a inteligência, vai ser outra forma de compreensão, mas as verdades já estão ali, é como que as pontas estão soltas para virem ser confirmadas, né? Então, por exemplo, né, eu tenho uma filha de 3 anos, e esses dias ela acordou assim e veio me contar. Foi muito estranho, porque ela acordou no meio da noite, ela desceu as escadas, ela nunca tinha feito isso, de sair do quarto e descer as escadas. E o meu marido encontrou ela lá embaixo, assim, tipo, no meio da casa. Sonâmbula. Meio sonâmbula. Daí levou ela pro quarto e tal, passou, dormiu. Aí no dia seguinte, ela pegou e começou a cantar uma musiquinha no carro, assim. E aí eu, filha, que música é essa? Ah, o Euísio que me ensinou. Como assim que o Euísio te ensinou, Jesus, né? Mas aonde que ele te ensinou? No meu sonho. Ele tocou piano pra mim e cantou essa música. E o piano lá em casa é embaixo. Olha. Daí eu fiquei assim, será que ela desceu? Enfim, não acho que a minha filha seja Santa Teresa da Ávila, uma mística. Mas assim, como que a menina de 3 anos sonha com Jesus tocando piano pra ela? Porque tem um piano e tem um Jesus na vida dela, entende? Então assim, O imaginário isso está na inconsciente. mochilinha dela, sabe? Então, até isso, sabe? Às vezes a gente vai fazer oração, nós como adultos, e a gente não sabe falar com Deus, porque a gente é uma mochilinha vazia, a gente não tem repertório, sabe? Às vezes falta, assim, uma ejaculatória, falta uma frase. Não, e sabe o que eu costumo dizer? Que é muito mais fácil falar com Deus do que falar com qualquer pessoa. Porque a pessoa é um complexo, você falar, ela entende bem. Com Deus, fala, só assim, só ó. põe pra fora, só né? É só o que você pensa, ele já sabe. Exatamente. E na criança, às vezes, Deus quer falar com ela, só que ele precisa que ali dentro tenha algo que ele possa mexer, né? Tem um repertório que ele possa Olha se que valer. interessante, você me lembrou, você me deu até uma luz assim agora, em relação ao sonho do Pepe. Ele falou assim, mãe, eu tive um sonho muito real. Era tão real que eu achei que era sonho, mas aí eu não sabia se era realidade. Eu falei, o que foi? São Francisco de Assis apareceu para mim com um terço na mão e disse, você aceita? E eu disse, sim. Aí ele falou, então reza todos os dias. E depois me deu uma outra roupa de padre. Aí eu olhei e falei assim, então vamos rezar. Ele, e a roupa do padre? Falei, vamos colocar no coração de Deus e vamos ver o que é, porque a mamãe também não sabe. Só que o que acontece? Tem o livro do Pequeno Francisco, tem os desenhos que ele assiste São Francisco, ou seja, no repertório dele tem muito São Francisco. Aí o terço, a gente reza o terço diário, agora ele como ele sabe ler com 6 anos e tudo, aí tem os livrinhos, então ele que puxa o terço, ou seja, ele fala, mamãe, será que eu vou ser padre? Será que eu vou casar? Ele já faz essas perguntas por causa do repertório da vida dos santos. Qual é a vontade de Deus? Senhor, o que queres de mim? Né? As frases dos santos. Ou seja, está tudo ali dentro. Então, reuniu num sonho e veio. Olha que interessante, eu nem tinha me tocado, é o imaginário. E algo bem importante também é porque à medida em que a criança vai crescendo e se torna um adulto, ela vai levando na mochilinha a bagagem do que ela aprendeu e ela vai formando as suas crenças. Né? Então, assim, e tudo isso tem até uma relação muito fisiológica. Tem uma parte do nosso cérebro que ela guarda, né? Que as pessoas falam que é o subconsciente ali, mas que ali também tem todas as crenças, aquilo que nós aprendemos quando éramos crianças. Então eu vejo assim, eu sou uma parteira, por exemplo, né? Eu vejo, por exemplo, o que as mulheres lá, quando estão, que nem vocês, esperando um bebê, em relação ao parto, ela aprendeu quando ela era criança. Quando ela viu a tia dando a luz, amamentando. Então, se teve uma experiência ruim, se a mãe falou, é a pior dor do mundo, é ruim demais, a mãe é muito ruim, e esses fiaradas, só incomoda a gente, ela vai levando.
Por mais que ela aprenda outras coisas, aquilo ali tá tão forte no imaginário, no cérebro dela, que ela carrega essa crença. Então, em determinado momento, que nem das mães, né? No momento do parto, isso aflorece, ela começa a ter medo e ela não sabe de onde veio. É porque da crença que ela formou quando ela era bem pequenininha.